Olá, eu sou Donizete Tokarski e esse é o programa Energia Agro. E hoje, aqui no programa Energia Agro, eu estou recebendo aqui uma pesquisadora da Embrapa, que é doutora em Química, uma pessoa altamente qualificada, não só na parte de produção de biodiesel, mas também na parte de produção de outros biocombustíveis. Estou falando aqui da nossa amiga Itânia Soares. Seja muito bem-vinda, Itânia, aqui no programa Energia Agro. É um prazer recebê-la aqui. Olá, Donizete. É um prazer muito grande. É uma honra até participar aqui do seu programa. Fico muito honrada com o convite e espero atender a sua expectativa, né? Com certeza, eu já aprendi muito com você, né? E nós que somos desse campo da bioeconomia, da bioenergia, a gente tem muito a aprender com a Embrapa e principalmente com o pesquisador do seu gabarito. E já começando aqui, Tânia, como é que está o programa de biodigestores para as propriedades rurais? Olha, é muito bacana falar do tema, assim, é uma coisa que a gente vem trabalhando, está se dedicando a essa tecnologia. Estamos debruçados no desenvolvimento da tecnologia há 4 anos em um projeto em parceria com a cooperativa de Lusiânia, né, a Copa Indaiá. Então, esse projeto surgiu de uma demanda da cooperativa. A cooperativa nos procurou para resolver o problema de resíduo de dejetos que a propriedade tinha, que isso causa inconveniente, né, ambiental, né, um incômodo ali para a propriedade, e com a possibilidade de gerar energia a partir desse dejeto. Então, a gente começou esse projeto juntamente com a cooperativa e está funcionando, temos um protótipo funcionando há 4 anos nessa cooperativa em uma propriedade rural. Tânia, toda propriedade rural pode ter um biodigestor? Toda propriedade rural tem resíduo suficiente para mover um biodigestor? Sim, é possível que tenha condições perfeitas de trabalhar no sistema. O que acontece? Nós desenvolvemos um sistema, um protótipo de 3.000 litros, né, um biodigestor, e também um de 5.000. Claro que aumentando a capacidade, você tem uma quantidade maior de gás. Por exemplo, esse sistema de 5.000 litros, né, 5 metros cúbicos, ele consegue gerar aí por volta de 2 metros cúbicos de gás por dia. Só para o nosso assistente aqui, a pessoa que está nos assistindo, né, o nosso telespectador, o que representa 2 metros cúbicos de gás por dia? O que pode atender? Sim. O que essa propriedade faz? O que esse agricultor, como que ele utiliza esse gás? Ele substitui o gás de cozinha, né, o GLP, por esse biogás. Ele pode usar, além do cozimento de alimentos, né, então ele também pode usar isso na ordenha. Tem até a possibilidade de gerar energia elétrica, né? Utilizar isso no gerador. Claro que aí ele vai ter um tempo menor de uso no gerador, mas ele poderia ali por algumas horas servir para alimentar esse gerador. Então, a gente costuma fazer uma conta assim que ele consegue economia de 1 a 2 botijões de GLP por mês na propriedade, que aí vai depender também do uso que ele vai fazer desse gás, né? Exato. E nessa proporção, a matéria-prima que se utiliza para produzir esses 2 metros cúbicos de gás por dia, qual a quantidade média de matéria-prima ou desses dejetos necessários para produzir esse gás? Sim, a gente fez um estudo, Donizete, até bem bacana, tem isso publicado também, a respeito pegando dados do censo, com as propriedades de 10 a 100 cabeças de gado, né? Porque a gente trabalha com dejeto bovino. Poderia trabalhar com outro dejeto, suíno, também, tem uma capacidade excelente de produção de biogás, até com outros resíduos mesmo da propriedade, como de hortifruti, mas esses tipos de dejetos, né, bovino, suíno, eles têm uma capacidade melhor, né, uma produção maior de gás. Então, o que a gente orienta? E que aí vai depender também de como é o manejo, como que é isso dentro da propriedade. Por exemplo, uma das propriedades que a gente tem, ele tem ordenha cimentada, então é muito mais fácil. Embora esses animais não fiquem um tempo integral em confinamento, parte do tempo que ele está ali na ordenha, ele já consegue coletar o dejeto que é suficiente para alimentar. E quando seria esse volume? A gente orienta aqui de 10 a 15 quilos
por metro cúbico. Então, imagina que eu estou com um sistema lá de 5 metros cúbicos, seria interessante que ele tivesse ali uns 50 quilos de dejeto, 50 a 70 quilos para alimentar diariamente. Então, ele tem que fazer alimentação diária, ou pode ser uma alimentação, por exemplo, uma vez por semana, colocando uma quantidade maior. Como é que é isso? O ideal é que seja alimentação diária, mas não, assim, digamos que hoje eu tenho condição de alimentar, porque a gente sabe que a rotina também do pequeno produtor também, ela às vezes, nem sempre ele segue aquela rotina toda, todo dia. Então, digamos que, sei lá, um dia por algum problema não conseguir alimentar, no outro dia tenta repor, botar um pouco mais, porque pode ter uma variaçãozinha, principalmente com a queda da temperatura, né? Os dias mais frios, a gente sabe que isso também influencia. Então, não negligenciar a alimentação, porque então você fala assim, vou alimentar uma vez por semana. Não, aí a gente tem o que a gente chama de subcarga do sistema, do biodigestor. E aí os bichinhos que estão lá, né, os micro-organismos, eles precisam desses nutrientes para continuar se multiplicando, quebrando aquela matéria orgânica e gerando gás. Porque assim, a biodigestão, a gente fala, ela é bem versátil, você pode utilizar diferentes tipos de matéria orgânica, né? É um processo que ocorre naturalmente, você não precisa nem de botar um inóculo, por si só ele já vai gerar o gás, então ele vai quebrando aquelas moléculas, né, até chegar do metano, né, que aí o biogás vai ter o metano, o CO2, o que interessa é o metano, mas ele vai chegar até lá. Então, assim, é bem interessante porque você tem que alimentar o sistema, né, e ter o cuidado, claro que a gente sabe de outras coisas, então a proporção mais ou menos adequada, que você vai diluir o dejeto, você não vai pegar e alimentar do jeito que está lá. Então, é interessante que você, na hora de coletar esse dejeto, por que eu comentei da ordenha cimentada? Porque muitas das vezes ele vai coletar isso no campo, né, no pasto, e aí ele pode pegar terra junto, não é legal, então... Vai assoreando. Aí vai formando depósito ali no fundo do sistema, e aí você talvez tenha que dar uma manutenção com o tempo menor, né, no sistema ali, no biodigestor. Então, é o ideal que ele pegue isso o mais fresco possível e vai fazer todo o processo. Tem um treinamento para isso, né? Como que ele vai diluir, como que ele vai alimentar. Mas o ideal é isso, é que, assim, que ele tente alimentar de um ou a cada 2 dias, pelo menos. Você falou aqui em pequeno produtor rural, agricultor familiar, mas esse sistema serve também, mesmo para uma grande propriedade, quando ele tem unidades de residências, de um retiro, Sim, ou de um morador claro. mais distante, isoladamente, pode servir também tanto para pequena propriedade quanto para grande propriedade. Claro, a gente fala assim, a gente chama muita atenção do pequeno produtor, porque o que acontece? Se eu tenho uma propriedade maior, média propriedade, eu posso ter outros recursos, eu posso contratar empresas que já montam esses sistemas, né? E ao passo que mesmo sendo uma grande, se ela estiver interessada em sei lá, eu estou numa área isolada, eu preciso de uma quantidade razoável de gás, eu posso usar um sistema desse perfeitamente, né? Então isso, ele pode até, a gente pode ter módulos desse sistema e também a gente pode desenvolver um sistema um pouco maior, né? Porque a gente tem trabalhado nesse que atende a demanda que é o nosso foco, né? Desse pequeno produtor. Mas você poderia trabalhar de repente uma empresa que queira explorar a tecnologia, montar isso numa escala também um pouco maior e alimentar um gerador por algumas horas, isso é perfeitamente possível. Tânia, você disse aqui da produção do biogás, né? E é importante destacar que caso não ocorra essa produção, né, nós, na propriedade, vai estar emitindo metano, que da é atmosfera. um gás que tem um problema grave na produção de gases do efeito estufa. O metano é muito poluente. Então, essa medida é extremamente importante do ponto de vista da redução de emissão, porque você acaba queimando esse gás que seria emitido na atmosfera, não é isso? Exatamente. Você trata um dejeto, que é um inconveniente para a propriedade, deixa de emitir e ainda por cima você tem uma receita ali, né? Você tem uma economia também, deixando de adquirir o combustível fóssil, né? E além disso, a gente Isso que eu quero saber. Você está produzindo gás, mas está produzindo outras coisas também, Outras coisas, então. O que é bacana do biogás, que a gente fala, você está usando uma coisa que não ia servir para nada, né? Um passivo, você gera energia e, além disso, no sistema de biodigestão, a gente tem o que chama de biodigestato, ou digestato, né? O que é isso? É um material que sai do biodigestor, né, o efluente ali que passou pelo tratamento, então ele já sai com uma carga orgânica estabilizada,
com uma quantidade considerável de micro e macronutrientes para o solo, isso é muito interessante, nitrogênio, fósforo, potássio. Fizemos até um estudo a respeito do potencial desse digestato, né? Para utilização na lavoura de milho, também tem esse estudo. Que é um bioinsumo, né? É um bioinsumo. Então, o que acontece? O digestato, que você gera energia, e tem o digestato que ele pode ser utilizado como biofertilizante, que vai utilizar isso na lavoura. Então, é um ciclo bastante interessante. Então, ele aproveita praticamente tudo. Ele pode usar isso no milho, no feijão, soja, pastagem, né? Para corrigir o solo também, exatamente. Então, se torna muito interessante o sistema desse. E caso alguém que está nos assistindo agora tenha interesse em desenvolver esse sistema, a quem que ele deve procurar? Como que está isso? Já está formatado esse pacote da Embrapa? Como é que é isso? Desde o momento que a gente divulgou o vídeo de inauguração do primeiro sistema, a gente teve uma procura muito grande. Aí todo mundo toda hora, eu quero um sistema desse e tal, assim. Mas o que acontece? Qual foi a nossa grande dificuldade no começo? As pessoas falam, mas eu já vi um caso desse, aí depois de tanto tempo não funciona. Então, por isso que a gente está trabalhando e validando isso no produtor, e a gente faz visitas periódicas de 15 em 15 dias, coleta material, faz análise, vê que tipo de problema que pode ter aparecido e consertar isso e desenvolver a tecnologia de uma forma que ela fique num estágio maduro, que quem for adquirir isso realmente só tenha sucesso. Ela não venha parar a produção por qualquer problema que deu no sistema de biodigestão. E aí, por que é difícil isso? Porque, assim, a gente sabe que para conter vazamento, para ter uma produção mais efetiva, se investe em tecnologias como agitação, aquecimento, só que isso encarece o sistema. Então, a gente tenta equacionar alguma coisa que tenha baixo custo, robustez, né, que tenha uma vida longa, que é isso que a gente precisa ofertar. Então, eu sei que tem um anseio muito grande, né, de querer usar. A gente está com a tecnologia praticamente pronta, já foi enviado o pedido à sede da Embrapa para proteção da tecnologia, estamos trabalhando na proteção. E aí agora a gente está em busca de parceiros. Que são esses parceiros? São empresas que queiram explorar a tecnologia, porque a Embrapa vai só até o desenvolvimento, né? Ela não vai comercializar e desenvolver, produzir, né? Explorar a tecnologia. Então, para isso, precisa de um parceiro e a gente está nessa etapa. A gente está, ao mesmo tempo que está protegendo a tecnologia, a gente também está em busca de um parceiro que queira explorar e aí disponibilizar isso comercialmente. Porque o que a gente, atualmente, como que a gente se encontra? Você depende tem muito pouca tecnologia desse tipo disponível, principalmente com essa capacidade, ou então você depende dessas tecnologias que são montadas em alvenaria, que depende da habilidade de quem está construindo, e aí cai nesse problema que eu falei, que com alguns meses ela para de funcionar. Então, assim, o que a gente está desenvolvendo é para que você tenha realmente essa possibilidade de utilizar uma tecnologia que seja duradoura, que seja robusta, de fácil operação também, porque não pode dificultar muito a vida de quem vai operar, né? Tem que ser fácil. E muito isso. Bem. Veja só, aqui nós estamos falando de uma oportunidade para o produtor rural, mas ao mesmo tempo já foi dada aqui uma oportunidade para aqueles empreendedores que querem desenvolver essa tecnologia ou comercializar essa tecnologia que a Embrapa está produzindo. Então você que está interessado nisso, fique ligado. Continue conosco aqui no programa Energia Agro, que daqui a pouco a gente volta para falar com a doutora Itânia sobre biodiesel. Vamos lá. Estamos de volta aqui no programa Energia Agro e hoje recebendo aqui uma autoridade nessa produção de biocombustíveis. Estou falando aqui da doutora Itânia Soares, que é pesquisadora da Embrapa, doutora em Química e, acima de tudo, uma grande amiga, porque nos ensina muito sempre. Itânia, nós falamos há pouco aqui sobre a questão do biodigestor. Agora vamos falar um pouco de biodiesel, né? Porque esse programa aqui, Energia Agro, é exatamente
o que você trabalha lá na Embrapa, né, que chama Embrapa Agroenergia. Vamos lá. Como é que está o desenvolvimento de um programa que vocês fizeram alguns anos atrás, sobre capacitação online em biodiesel? Como é que está isso? Está funcionando? Está precisando ser atualizado? Como é que está esse programa? As pessoas que estão interessadas em acompanhar ou se for ter uma formação maior nessa área de biodiesel, como que eles podem ter esse acesso? Perfeito, Donizete. O curso de biodiesel ele nasceu de uma necessidade de explorar isso, porque tinha muita busca, assim, as pessoas, eu quero conhecer, eu quero saber um pouco mais do tema e às vezes da dificuldade de encontrar esse material de forma ali reunida, né? Então foi a ideia, em 2019, nós resolvemos então montar esse curso de biodiesel, passando uma noção assim, bem geral de tudo, do que estava acontecendo, de processo e tal. E o que acontece dentro desse curso, dessa capacitação, é inclusive um dos cursos mais procurados dentro da Embrapa para capacitação, o curso de biodiesel. E como é que a pessoa acha esse curso? É na plataforma Ecampo da Embrapa. Se acessar lá, Ecampo. Plataforma Ecampo. Se procurar lá Embrapa, Ecampo, ela vai encontrar esse curso de capacitação. Ou então, entrando na página principal da Embrapa, procurando cursos, ela vai ver lá essa plataforma Ecampo, tem diversos... É gratuito? Gratuito. Nem todos da plataforma são, mas esse sim. A gente fez com nossos próprios recursos, levou um tempo para construir, né? A gente não contratou ninguém, então foi todo o serviço braçal, foi todo feito lá com a equipe. E foi muito gratificante, porque a gente recebe esse retorno das pessoas, né? Falando que foi muito interessante o curso, que gostou de fazer. E é claro, assim, o curso foi feito em 2019, então ele precisa de uma atualização no módulo de mercado, que isso muda muito, né? Isso é muito dinâmico. E a gente está com essa atualização desse módulo, que é de mercado, praticamente pronta. Então, acredito que muito em breve tenhamos já disponível a atualização do curso de biodiesel. Mas os outros módulos, que são de formação mais técnica, vamos chamar assim... Isso permanece, não tem necessidade de alteração, né? Ainda bem que a gente fez pensado e separou esse módulo, né, para não perder o curso todo, porque é ruim, né, você ficar com uma informação ali por meio. Então, acredito que alguma coisinha técnica ou outra, como uma resolução que mudou, um percentual que foi citado, né? Então, a gente chama atenção para isso, porque a pessoa pode ver, mas isso aqui realmente foi feito nessa época, precisa de uma atualização, mas a maior parte do que está lá nesses dois módulos, isso permanece, isso não muda. E o que muda mesmo é o módulo 3, que é esse módulo de mercado, né, de produção e tal, e que aí a gente está também já com isso em andamento, praticamente pronto. E você lembra quais são os módulos, assim, só para a gente informar aqui? Tem um módulo de processos, né? Tem uma introdução geral falando do que é o biodiesel, né? O módulo 1, que aí vai falar de tudo, de toda a cadeia, de como funciona, e tem um módulo mais voltado para processo, e o terceiro módulo que é mercado. Muito bem. E Tânia, eu já vi você fazendo diversas apresentações, né? Dos modelos, vamos dizer, bastante sintéticos de produção, sintético não, resumido, né? De produção de biodiesel para estudantes, universidades. Vocês têm utilizado isso ainda? As universidades estão procurando, as faculdades, as escolas estão procurando isso, essa demonstração, principalmente do uso de óleos residuais na produção de biodiesel? Como é que está isso? Procura a gente tem sempre de todos esses temas, né? Tudo que envolve agroenergia, biocombustíveis, sempre a gente tem muita demanda e quem dera conseguir atender pelo menos metade dessa demanda, porque é bom a gente conseguir contribuir também com a formação e tal. Dentro de um dos módulos tem um videozinho que mostra a produção, aí tem as quantidades lá de cada reagente, então... E a gente orienta para que faça isso no laboratório. Então, se um estudante, por exemplo, o que é interessante? Porque vai desde o profissional a um estudante técnico, a um estudante de graduação, né? Então, tem colegas, por exemplo,
que foram colegas, foram professoras até na UFMG. Eu estou aqui com meus alunos, minha turma está assistindo o curso, eu passei o curso para fazer e acharam bacana. Então, isso tem servido muito para esses alunos. Então, e tem esses vídeos, tem vídeo de ensaios. Como que é feito tal ensaio no biodiesel. Então, é interessante porque dentro desses módulos tem a parte de qualidade, né, em um dos módulos, e aí a gente fala de alguns ensaios físico-químicos, mostra a realização do ensaio, assim como esse videozinho mostrando lá a produção do biodiesel. Tânia, o biodiesel ele tem um potencial muito grande de ser produzido a partir de óleos residuais. O que você diria que para as donas e os donos de casa, né, para os donos e as donas de restaurantes e de todo tipo de produção de óleos residuais com relação tanto ao aspecto ambiental, com relação também à questão da produção de biocombustível? Muito bacana, Donizete. Eu não sei se você sabe, assim, a gente fez um projeto na Embrapa que chamava Mover, né? Meu óleo de cozinha vira energia e tal. E a gente convidava... Meu óleo vira energia renovável. Energia renovável, é isso. A gente convidava escolas e trazia essa garotada e falava da importância, mostrava os problemas causados por o descarte indevido do óleo e mostrando o potencial que era a geração de energia, a geração de biodiesel a partir desse óleo. Fizemos um trabalho com a CAESB coletou óleos de diversos restaurantes, fez isso por um período, acho que de 6 meses, a gente ficou monitorando a qualidade desses óleos e fizemos também o biodiesel a partir desses óleos residuais. Então, a gente trabalhou muito essa parte da conscientização, mas é claro que precisa realmente talvez de um programa de acelerar isso e de potencializar tanto a coleta como o descarte disso, a forma de descartar. Descarte responsável, né? Responsável, porque você tá trabalhando numa causa muito maior. Né? Por mais que você não veja ali o pouquinho que você está fazendo da diferença de descartar o óleo numa cooperativa, numa igreja, tem muitas igrejas até que fazem isso, e daí pega, sei lá, uma usina, coleta, compra esse material. Então é importante a gente ter, mas eu acho que a gente deveria ter mais ações de divulgar esses pontos, sabe, Donizete? E o óleo residual produz um biodiesel de qualidade? Produz. A gente só tem que estar atento assim, com a umidade, né? Se ele tem uma acidez muito elevada, porque às vezes ele pode ter sido utilizado várias vezes, então se ele tiver uma acidez muito elevada, dá uma corrigida, misturar com óleo um pouco menos ácido e aí tirar resíduos, tirar os contaminantes, fazer uma limpeza ali, né, mas isso as indústrias têm a obrigação de fazer, né? Elas fazem. Então, assim, é perfeitamente possível de utilizar, dando quase que o mesmo retorno de um óleo virgem. E tem algumas empresas que fazem um processo de permuta, né, de óleo comestível trocar, né? Por óleo Sim. Residual. Né? Então, aquelas pessoas também que estão nos acompanhando, que têm esse tipo de permuta ou que conhecem esse tipo de permuta, faça comentário aqui nas redes sociais ou aqui no próprio canal, dizendo quem que está fazendo esse tipo de trabalho para que a gente possa fazer essa interação e cada vez mais a gente criar um ambiente mais responsável de destinação do óleo residual. Não é essa a mensagem? Sem dúvida. E a gente está falando aqui de biodigestão, de biodiesel, então eu chamo sempre a atenção assim, como é importante a gente usar o material residual para gerar energia. E no biodiesel não é diferente. Então, aproveitar mesmo esse potencial de material residual e utilizar isso, aumentar essa captação desses resíduos, né, desses óleos, e alavancar ainda mais aí a produção de biodiesel. E Tânia, vamos falar agora para a juventude que está nos acompanhando aqui, aquele jovem que quer definir um curso para a formação dele. Você fez química, fez doutorado Sim. Em química. Uhum. Você recomenda isso para um jovem hoje, fazer o estudo em química? O que representa isso dentro do seu trabalho profissional, essa formação em química? Donizete, eu poderia, não vou puxar a sardinha para a química, mas assim, eu acho que dentro da química você tem um potencial gigante de trabalhar com diferentes frentes, pesquisa, sei lá, você vai trabalhar, lecionar,
Então, tem muitas possibilidades. Quando eu estava estudando, né, eu nem imaginava que trabalharia com pesquisa, por exemplo, e muito menos com biocombustível, com biomassa. Então, assim, hoje em dia eu acho importante porque, assim, a gente tem despertado muito para essa questão de utilização de biomassa, de processamento de biomassa, né? de bioeconomia. Então, assim, não só a química é fantástica para você trabalhar isso na parte de processos, né? Desenvolvimento de processos, principalmente. E tem outras áreas também, que não só a química, que podem trabalhar com aproveitamento de biomassa, geração de bioprodutos. Então, isso eu acho que está muito em alta. E, claro, quem quiser se aventurar pela química, tem aí um belo trabalho. Nós estamos diante da COP30 agora, né? E o Brasil é um país mega biodiverso. E, entretanto, a gente ainda percebe que há uma concentração muito grande da nossa atividade agrícola em cima de poucas culturas, né? Como que é a leitura que você traz hoje para que a gente possa apresentar essa biodiversidade em termos de geração de economia, das possibilidades que nós temos aí para ampliar o mercado brasileiro no uso da biodiversidade? Sim, esse é um ponto interessante, porque a gente pensa assim, a gente tem uma diversidade tremenda de possibilidades de matérias-primas, né, de utilização desses recursos, e eu acho que isso tem que realmente ser incentivado para explorar, só que a gente também tem que pensar na logística, né? Então, não adianta só eu disponibilizar, então eu tenho que ter uma cultura que ela já seja domesticada, e tudo isso depende de estudo, depende de pesquisa, né? Como é o caso da Embrapa Agroenergia, que vem trabalhando no desenvolvimento da macaúba, para diferentes processos, para biodiesel, para SAF, para diesel renovável. Então, para o que precisar para biocombustíveis e até para outros biocombustíveis a partir dos resíduos que essas cadeias têm, né? Mas, assim, depende de um estudo mais amplo e mais de mapear esse tipo de matéria-prima, de ver a logística, a distribuição, porque também tudo isso impacta, né? Tudo isso é muito decisivo quando se pensa em construir um modelo de negócio. Muito bem. Tivemos conversando aqui com a doutora em Química, essa pessoa que é extremamente acessível à Embrapa. Sempre que a gente tem alguma demanda, a gente procura. Doutora Itânia, muito obrigado pela sua presença. Este é o programa Energia Agro. Fique conosco. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, entre em contato conosco através das redes sociais, no Instagram ou no LinkedIn, para que a gente possa cada vez mais aperfeiçoar essas entrevistas que nós fazemos aqui. Energia Agro, cuidando da transição energética no Brasil e no mundo.